É sobre isso que nós vamos cantar. Vamos cantar sobre esta obra completa que Cristo realizou na cruz do Calvário e sobre a sua vitória sobre a morte e a autoridade que ele tem sobre os principados e potestades. Vamos cantar. Deus enche nossos corações de alegria em Cristo Jesus e que nossos lábios possam expressar o louvor e esta adoração que podemos fazer por meio de Cristo Jesus. Amém? Vocês parecem que ainda estão dormindo. Eu vou pedir para as mulheres começar este louvor, tá bom? Jesus riscou a cédula. Ele encravou-a na cruz. É como se ele tivesse deixado estampado na cruz. Está pago. Vamos louvar ao Senhor. As mulheres vão começar, tá bom? Saudar a amada igreja com um bom dia, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a presença de todos aqueles que nos visitam nesta manhã. É uma alegria, poder receber cada um dos nossos amigos, irmãos que se fazem presente conosco. E nesta manhã vamos dar continuidade, com o nosso estudo, falando sobre a cruz de Cristo. E esse é um assunto que ele não tem fim, A gente tenta concluir, mas tem muita coisa a ser aprendida sobre a cruz. Eu acredito que vamos entrar na eternidade estudando a cruz de Cristo. E vamos passar a eternidade estudando a cruz de Cristo. E ainda não será suficiente para compreendermos sobre esse tema. E quando a gente olha para o livro de Apocalipse, nós percebemos que o Apocalipse, que é o livro da revelação, assim nós encontramos também o assunto sobre a cruz, ali sendo mencionado na revelação que o apóstolo João recebeu. E só trazendo a memória dos irmãos, o que nós já estudamos nesses domingos, sobre esse tema, a cruz de Cristo,
E a primeira mensagem nós estudamos sobre aproximando-se da cruz. Então nós falamos sobre esse assunto em específico, ou subtema, que foi aproximarmos da cruz, e lá nós encontramos muitas coisas, quando nós nos aproximamos da cruz de Cristo. Também na segunda mensagem nós falamos sobre olhando para o centro da cruz. Então a gente foi direcionado a olhar para a centralidade da cruz. E quando nós nos colocamos para olhar para a centralidade da cruz, nós encontramos como central a substituição. O justo substituindo o injusto. O santo substituindo o pecador. Então essa é a centralidade, que é a substituição. Também nós falamos em nossa terceira mensagem sobre o propósito da cruz. Ou seja, a cruz ela apresentava um propósito. Havia um propósito quando Cristo ele foi ali à cruz se entregar. E esse propósito era a nossa salvação. A salvação do seu povo era o propósito pelo qual Cristo se entregou ali. A expiação. Ou seja, ele se entregando como oferta, como pagamento em favor do seu povo. Também não deixamos também de falar que mesmo que o propósito da cruz era a nossa salvação, a salvação do seu povo, também implicações elas decorreram desse propósito, como por exemplo, a vergonha do próprio diabo, ou seja, a derrota de Satanás. A cruz ali, quando Cristo está na cruz, ele está manifestando a derrota de Satanás. Aonde o texto mesmo em Colossenses diz que Cristo triunfou do diabo na cruz do Calvário. Então, também a cruz ela traz implicações como a destituição de qualquer orgulho humano. Quando nós olhamos para o propósito da cruz, a gente se vê como insignificante, onde não há espaço para orgulharmos de qualquer coisa que possamos fazer para merecer a salvação em Cristo Jesus. E no domingo passado, que foi a nossa quarta mensagem, nós falamos sobre vivendo sob a cruz, ou seja, vivendo debaixo da cruz, vivendo sob a orientação da cruz. E nós apresentamos alguns pontos sobre como viver debaixo da cruz ou sob a orientação da cruz. Que isso é uma responsabilidade também de cada um de nós. E nós falamos que viver debaixo da cruz é que a cruz ela nos conduz à adoração. Aquele que vive sobre a cruz, debaixo da soberania da cruz, da orientação da cruz, ele busca a adoração diante de Deus. A cruz ela produz uma nova identidade. Também vimos que viver sobre a cruz é viver a nova identidade que foi nos dada em Cristo Jesus por meio do seu sacrifício. Vimos também que a cruz nos chama ao discipulado. Viver sob a cruz é viver uma vida de discipulado, tanto aprendendo como também instruindo aqueles que são mais fracos ainda na fé. Então, o discipulado faz parte de uma vida debaixo da cruz de Cristo. Também vimos que a cruz, ela transforma os relacionamentos, ou seja, aquele que vive debaixo da cruz, ele procura ter a paz para com todos. Ele busca esse relacionamento, tendo que, muitas das vezes, abrir mão de direitos. Muitas das vezes, irmãos, nossos relacionamentos, eles são quebrados porque nós não estamos dispostos a abrir mão dos nossos direitos, até legítimos. E nós sustentamos esse direito e não queremos abrir mão e quebramos relacionamentos. Uma vez que poderíamos optar em abrir mão do direito. Perder algo para ganhar o que é mais importante. É isso que a cruz nos ensina. Mas muitas das vezes nós não estamos dispostos a isso. Entendemos e defendemos que há direitos
que nós não podemos abrir mão. Há direitos que nós devemos reivindicar. O apóstolo Paulo, ele foi exemplo disso. Quando ele se revogou para si o direito de cidadão romano, quando ele se viu numa situação embaraçosa. E aí ele se utilizou de um direito que era dele. E a partir dessa reivindicação, as coisas começaram a flexibilizar para as circunstâncias. Mas há direitos que eu posso abrir mão, né? Eu posso abrir mão para um bem, para um relacionamento, para com o meu próximo. Também vimos que viver debaixo da cruz é que a cruz ela é o fundamento da missão da igreja. Ou seja, a cruz ela é a base para a evangelização, para a missão da igreja na área de levar o evangelho de Cristo. E também vimos que viver debaixo da cruz é que a cruz ela é o sustento para o sofrimento cristão. Lembramos que, como cristão, nós estamos sujeitos a sofrimento. E falamos que o sofrimento ele é uma ferramenta pedagógica nas mãos de Deus para nos aperfeiçoar. E a cruz ela nos concede todos esses elementos para que a gente possa viver uma vida debaixo da cruz de Cristo. E nesta manhã nós vamos falar sobre um outro subtema, que é a influência da cruz na vida do cristão. Como é que a cruz, ela influencia as nossas vidas? Como é que a cruz, ela se apresenta como influenciadora das nossas vidas? Apesar que muitas das vezes nós estamos sendo influenciados por outras coisas, em vez de sermos influenciados pela cruz de Cristo. Porque nós temos que entender que, como cristãos, nós temos uma vida a viver até a nossa glorificação. É interessante que nós, como pecadores, nós somos tão insignificantes ou tão deplorável, podemos dizer, se Cristo nos salvar e nos colocar no caminho e dizer, agora você vai caminhar até o final. Sabe o que vai acontecer com a gente? A gente vai sair do caminho. Ele tem que pegar nas nossas mãos e nos conduzir até o final, senão nós não conseguimos chegar. Isso é para a gente entender a corrupção do pecado em nossa natureza. Se Deus apenas tivesse ido na cruz, nos salvado e colocado nós no caminho e disseram, está aqui, ó, isso aqui é o caminho, você tem que andar nessa linha que você vai chegar até o céu, até a morada de Deus. Nenhum de nós chegaríamos. Nós íamos sair do caminho. Mas ele se apresenta como aquele que vai nos guiar, que vai nos carregar até o outro lado. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, ele descreve a nossa jornada. E ele diz que aquele que nos chamou, foi aquele também que nos santificou, foi aquele que nos justificou e também é o mesmo que nos glorificou. Ou seja, nós não temos como não chegarmos no final, porque ele vai garantir. Dentro da doutrina reformada, chamamos isso de perseverança dos santos. É uma doutrina que ensina como nós vamos chegar até o final. O percurso da salvação até a Canaã celestial. Então nós vamos estudar hoje sobre a influência da cruz. Então a cruz ela deve ser o nosso instrumento de influência no nosso viver dia a dia. Nós precisamos da cruz, senão nós não vamos chegar, ou então nós vamos desviar do propósito pelo qual Deus nos salvou. Então a cruz é o nosso contrapeso, que vai sempre nos direcionando, olha, esse é o caminho. A gente sai do caminho e a cruz diz, olha, não, você tem que ir para cá. E a cruz tentando todo tempo nos puxar e nos direcionar qual é o caminho que nós devemos seguir. E eu quero convidar os irmãos que agora abram as suas Bíblias na carta
aos Gálatas, no capítulo 6, o versículo 14. Então, durante esta mensagem sobre a influência da cruz, nós vamos estudar a partir da carta aos Gálatas. Então, a gente vai ver aqui alguns pontos onde a cruz ela é o objeto de influência para as nossas vidas a partir da carta aos Gálatas. E nesse momento vamos ler apenas o versículo 14 e os demais de acordo com o estudo, que diz assim, Gálatas capítulo 6, versículo 14. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu crucificado para o mundo. Vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus e bendito Pai, nós te damos graça, ó Deus, nesta manhã, pela cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te damos graça, ó Deus, por tudo que o Senhor ali na pessoa do teu Filho conquistou para cada um de nós que somos o teu povo. E nos ajuda, ó Deus, a compreendermos, não somente compreendermos, mas submetermos à influência da cruz sobre as nossas vidas. Deus Santo, Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Então, nós vamos olhar e estudar sobre a influência da cruz a partir da carta aos Gálatas. Só que antes de nós apresentarmos como a cruz influencia as nossas vidas, a vida do cristão no decorrer do percurso que nós temos ainda a caminhar até a nossa glorificação, que se dará com a nossa partida ou com o retorno de Cristo. É nesse momento que nós seremos glorificados. E um desses nós iremos experimentar. E olhando para a carta aos Gálatas, é interessante nós fazermos um panorama para que a gente possa entender o contexto aqui em que Paulo escreveu a esses crentes. O que estava acontecendo com os crentes da Galácia? E a razão pela qual o apóstolo ele escreve a carta endereçada a esses crentes. E quando nós olhamos para o contexto geral da carta aos Gálatas, nós percebemos que era uma igreja que estava enfrentando problemas. Havia problemas dentro da igreja e Paulo ele escreve para o quê? Alinhar de novo a igreja. Por isso que eu comecei na minha introdução falando aos irmãos que nós, se não tivermos esse apoio, essa assistência, nós vamos se desviar. Então a igreja aqui da Galácia, não somente uma igreja, mas eram várias igrejas daqui, dessa região, eles tinham aqui perdido o foco. Paulo foi quem fundou a igreja, ele instruiu a igreja, ele deu as doutrinas, a base para essa igreja caminhar, e depois ele deixou ela caminhar. E o que a igreja fez? Começou a perder o foco e caminhar em outro direcionamento. E aí Paulo escreve a carta, questionando eles e mostrando eles qual é o direcionamento correto para eles. Eles tinham sido doutrinados, eles tinham recebido o conhecimento, mas por influências eles tinham se desviado aqui do caminho. E aí Paulo escreve a carta. E a carta é uma proposta de questionar o que eles estavam vivendo e novamente levá-los a retornar para o caminho. E por isso que nós precisamos da influência da cruz. Nós precisamos ser influenciados pela cruz de Cristo, para que a gente não saia do direcionamento da nossa salvação, do propósito da cruz.
E aqui o apóstolo Paulo, ele, diante do contexto da carta, esses crentes estavam enfrentando, por exemplo, a questão do legalismo. Eram crentes que estavam, depois de serem doutrinados, voltando para o legalismo sob influência dos judaizantes, voltando para os rudimentos que eles foram libertos, como suporte para a sua salvação. E Paulo disse, não, a cruz é suficiente. E aí Paulo vai usar a cruz para mostrar para esses crentes que ela é suficiente. Eles não precisavam mais da lei, das cerimônias e de tudo aquilo que era necessário, que era apresentado no Antigo Testamento. Ele também mostra que nessa carta havia falsos evangelhos. Eles estavam dando atenção a evangelhos falsos. E Paulo vai dizer para eles que o evangelho ele tem que ser preservado. O único evangelho. E Paulo ele até chama para ele uma responsabilidade, onde ele diz para os Gálatas, olha, se um anjo chegar aqui para vocês e pregar um evangelho que vá além do que nós temos pregado, porque ele fala também dos seus companheiros, seja amaldiçoado. Anátema. Anátema. Então Paulo ele questiona isso. E aqui, alguns judaizantes estavam também querendo que ele circuncidasse, uma vez que eles agora professavam a fé, que eles foram alcançados pelo cristianismo, eles deveriam seguir alguns rituais que eram do povo judeu. Vejamos que nós estamos dentro de uma igreja gentílica. E aí eles são levados a fazerem isso. O apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo diz que isso não é necessário. O retorno à escravidão da lei, o abandono da graça. Ele diz, olha, se vocês estão querendo encontrar a salvação por meio da lei, vocês estão negando a graça, vocês estão caindo da graça. Porque vocês sabem que vocês foram salvos pela graça de Deus. E agora vocês estão querendo voltar novamente aos rudimentos da lei, procurar salvação por meio das obras. Isso vocês estão abandonando a graça. E Paulo questiona isso a eles também, como diz lá em Gálatas 5:4. Da graça decaístes, vós que procurais justificar-vos na lei. O orgulho religioso também era algo que era enfrentado ali pelos outros falsos mestres dentro da igreja da Galácia. O uso da liberdade para pecar. Essa igreja estava enfrentando diversos problemas. Aonde eles disseram, já nós somos livres, já nenhuma condenação há para nós, não importa o que vamos fazer, uma vez que a nossa glorificação está garantida, agora vamos viver de qualquer jeito. Pecando, se deleitando com o pecado, que não tem mais como perder a salvação e que está tudo certo. Isso é licenciosidade para pecar. Paulo disse, não, não é dessa forma. Não é dessa forma. E aí ele entra com argumentos para direcionar esse povo e dizer, olha, vocês estão desvirtuando o propósito da salvação de vocês. Vocês estão afastando-se do caminho pelo qual Cristo morreu e colocou vocês para trilhar até o final. E a carta é essa a proposta. É trazer esclarecimento sobre o que Cristo fez na cruz e o que eles agora estavam vivendo e como devolver eles para o caminho. Então, dentro desse contexto, nós vamos agora olhar com os irmãos e ver como a cruz, Paulo vai usar a cruz como instrumento para conduzir esses irmãos que aqui estavam sendo desvirtuados a trilhar por outros caminhos, que não era o caminho
pelo qual Deus os salvou, pelo qual Cristo foi na cruz e morreu por eles, a cruz ele vai usar. É a cruz que ele vai usar como instrumento para nos auxiliar na nossa caminhada cristã. Como eu tenho já dito, nós precisamos desse auxílio. Senão nós vamos sair do trilho. E aqui eu quero apresentar diante dos irmãos a primeira influência que a cruz ela propõe para o crente ou na vida do cristão, que está aqui no versículo de número 4 do capítulo 1. Então vamos aqui para Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Então aqui já no início, o apóstolo Paulo, ele apresenta a cruz como influência, e ele diz assim: o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. Então a primeira influência que a cruz ela se propõe ao crente é influenciar para sermos desarraigados desse mundo perverso. Irmãos, nós temos que entender que nós vivemos num mundo perverso e que nós, como cristãos, precisamos ser desarraigados desse mundo. E isso nós precisamos de influência, a cruz de Cristo. Então Paulo ele diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, ou seja, para nos desarraigar desse mundo. Então, por meio da cruz, é que nós vamos cada vez mais ser livres deste mundo perverso. Então, a palavra aqui, ser livre, é ser resgatado, é ser arrancado desse mundo. Mas também precisamos entender que a palavra mundo aqui não é o cosmos, como nós vimos, é o sistema. Não é sair desse mundo fisicamente, mas é o sistema, é a influência do sistema mal que nós vivemos neste mundo. Então é isso que o texto quer dizer quando o apóstolo Paulo diz que por meio da cruz nós somos influenciados a sermos livres da influência desse mundo. E como nós precisamos, irmãos. Nós vivemos num mundo que ele, dia a dia, momento a momento, ele se apresenta para nos influenciar. E se nós não tivermos um suporte, seremos influenciados. Seremos influenciados. E a cruz, ela se apresenta como ferramenta que nós devemos utilizar para nos ajudar a sermos livres, a sermos libertos dos perigos que o sistema no qual nós vivemos traz para nós. Lembre-se que nós fomos libertos, Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ainda vivemos numa natureza que é tendenciosa a pecar. E nós precisamos lutar contra essa natureza. Porque se nós não fizermos assim, nós vamos ceder à natureza. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 8, ele fala dessa luta do espírito e da carne. E se nós não estivermos apercebidos e prontos para combater, nós vamos ceder para a carne. Então, por isso que nós precisamos compreender que a cruz é o que nós temos como instrumento para usar em nossa defesa contra o mundo mal, contra o sistema, contra as obras que o sistema tem a nos oferecer. E Paulo, ele fala isso para os Gálatas. Paulo, ele coloca que a cruz
era o que eles deveriam olhar, se apropriar, para não se deixarem ser influenciados pelo sistema, pelo mundo, pelas coisas que estavam entrando dentro da igreja e pervertendo aqueles crentes. E da mesma coisa se aplica a nós também. Se aplica a nós. Porque quando nós entendemos, esse sistema, ele é contra Deus. Nós temos que entender que o sistema, o mundo aqui, no sistema, ele é contra Deus, ele é anti-Deus. E uma vez que ele é anti-Deus, nós temos que ser livre desse sistema. Nós não podemos se associar com esse sistema. Ele é um sistema que prega que não precisamos de Deus. O mundo, como sistema, prega que nós não precisamos de Deus. Como se associar com um sistema desse? E aí Paulo diz, olha, Cristo morreu na cruz. A cruz é o instrumento para nos livrar deste mundo perverso. Esse mundo, ele é um mundo idólatra. Ele não adora a Deus. Ele adora a si mesmo. É só nós olharmos para o sistema. As pessoas se portando, buscando coisa para ser adorada a si mesmo. É um mundo orgulhoso. É um sistema orgulhoso, autossuficiente, cheio de injustiça e imoralidade. Confiança nos méritos humanos. Esse é o sistema mau que é apresentado aqui no versículo 4. Então Paulo diz, olha, que a cruz, a influência da cruz, ela vai nos livrar disso. Porque se não for, nós vamos ceder. Nós vamos ceder. Então a cruz, ela quebra, irmão, a cruz, ela quebra o domínio do pecado. Nós precisamos entender, e já foi muito pregado sobre esse assunto, que nós fomos salvos do poder do pecado. E nós estamos sendo salvos da presença do pecado. Não, nós fomos salvos da condenação do pecado, perdão. Estamos sendo salvos do poder e seremos salvos da presença do pecado. Mas a cruz, ela tem poder para quebrar o domínio do pecado. Nós temos que recorrer à cruz para que a gente possa ser livre desse mundo mau. Porque a nossa natureza, ela tem conexão com o mundo mau. O mundo mau. E somente a cruz, ela tem o poder para que nós possamos ser livre deste mal que é o poder do pecado. Nós precisamos diariamente lutar contra o pecado. Paulo, escrevendo lá em Romanos capítulo 6, diz que nós fomos sepultados para que não sirvamos mais o pecado. Uma vez quando nós entregamos nossas vidas a Jesus Cristo, nós ali fomos sepultados com Cristo para não servirmos mais o pecado e agora andar em novidade de vida. Em novidade de vida. Então nós podemos olhar para a cruz e em vez de ver as propostas desse mundo mau, se apropriarmos do que a cruz traz para nós. O quê? A graça, né? A graça, a santidade, a fé, são elementos que nós encontramos na cruz que são contrários àquilo que o mundo tem para nós. Então nós podemos escolher a graça em vez do mérito. Isso é o que a cruz vai nos ensinar. Nós devemos buscar agradar a Deus em vez de buscar aprovação pessoal. Quem busca aprovação pessoal é o sistema do mundo. É eles que buscam. Nós devemos agradar a Deus. Nós devemos servir em vez de querer dominar. Quem quer dominar? O mundo. O mundo busca dominar. Mas nós buscamos servir. São coisas completamente opostas. Nós devemos valorizar a santidade acima do sucesso a qualquer custo. Porque o mundo ele valoriza o sucesso e não a sua santificação.
Vivemos pela fé e não pelos padrões da cultura. Devemos viver pela fé e não pelos padrões culturais. O que importa é a fé, é o que a palavra de Deus diz para nós. Então nós precisamos dessa influência para as nossas vidas. Então o apóstolo Paulo aqui, ele apresenta essa primeira influência, que é nos livrar ou desarraigar deste mundo perverso. E a cruz tem poder para isso. Quando nós nos apropriamos da cruz, ela vai nos dar força para que a gente diga não para o mundo mau, para as coisas que o mundo oferece. Para as coisas que o mundo oferece. Então a cruz, nós devemos receber a sua influência, porque ela é o instrumento pelo qual nós podemos nos apoiar para sermos libertos de andarmos no caminho fora do caminho pelo qual nós fomos salvos. Então aqui é preciso nós entendermos isso. É preciso nós considerarmos. Mas a segunda influência que a cruz tem na vida do cristão é que ela influencia nós nos desprendermos de nós mesmos. Veja o que diz o verso no capítulo 2 de Gálatas, versículo 19 e 20. Olha o que diz aqui. Gálatas 2 e 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, a segunda influência da cruz nas nossas vidas, na vida do cristão, é que ela se propõe a nos influenciar para desprendermos de nós mesmos. Por quê? Porque nós somos um inimigo para nós mesmos. A Bíblia, ela está repleta de texto que nos orienta e que nos apresenta nós como nossos próprios inimigos. Nós temos o mundo, que é um inimigo contra nós, mas nós temos nós mesmos. Nós precisamos nos desprender de nós, do nosso eu. Por isso que o apóstolo Paulo aqui, ele é bem claro nesse texto aqui. Quando ele diz, mesmo, versículo de número 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então o apóstolo Paulo aqui, ele deixa claro que por meio da cruz nós podemos nos desprender de nós mesmos. Irmão, nós somos inimigos. Nós somos talvez o nosso maior inimigo de nós mesmos. Nós temos 3 inimigos que são cruéis contra nós, cristãos. 3 inimigos. Primeiro é o mundo. Nós já vimos sobre ele. A primeira influência da cruz é para nos guardar, para nos livrar desse inimigo. E nós temos um outro inimigo. O nosso eu, nós mesmos. Nós somos inimigos de nós mesmos. E nós temos um terceiro, é o diabo. E desses 3, se você for coerente consigo mesmo, você vai chegar a uma conclusão que o pior deles é você mesmo. É você mesmo. É mais fácil você resistir o diabo e resistir o mundo do que você resistir a si mesmo. Muitas das vezes você já resistiu o diabo, já resistiu o mundo, mas não conseguiu resistir a si mesmo. Então nós temos que entender isso.
E a cruz aqui é um instrumento pelo qual nós nos apoiamos para que venhamos ser livres de nós mesmos. Certa vez eu ouvi um pregador fazendo um relato histórico, e nesse discurso dele, ele dizia que em algum tempo atrás, a ciência reuniu as pessoas que estudam o ser humano. E dentre eles tinha médicos, psicanalistas, psicólogos, socialistas, todo o pessoal, toda a área da ciência que empenha em estudar o ser humano em si, sociologia e muitas outras áreas. E eles se reuniram em Londres para analisar o comportamento humano. E foi muito tempo, foi muitos dias de estudo, de debates, etc. E eles chegaram a uma conclusão que se a humanidade ficasse sem as leis por um período de tempo, 10 ou 20 anos, não lembro qual era o período, ela auto se destruiria. Ou seja, revogasse todas as leis, o ser humano ficava livre, aonde ele podia fazer o que ele quisesse, sem ter a represária da lei. E se isso fosse feito em algum tempo, ela deixava de existir, porque ela auto se destruiria. Isso é nós. Nós não precisamos de muita coisa para nós fazermos o mal. Nós mesmos somos causa do nosso próprio mal. E Paulo está dizendo aqui que a vida cristã agora, ele nega a si mesmo. Que por meio da cruz, por meio da influência da cruz, ele agora não vive mais de acordo com a sua mente, de acordo com a sua vontade, mas o viver que agora ele vive pela fé do Filho de Deus. Ele vive para Cristo. Ele vive para Cristo. E é isso que ele quer dizer para aqueles crentes que estavam perdendo, que estavam querendo novamente práticas que não tinha influência, que não tinha poder sobre as suas vidas. Por quê? Porque eles estavam olhando para si, eles precisavam ser libertos deles mesmos. Eles precisavam olhar para Cristo, eles precisavam olhar para a vida que Cristo conquistou para eles na cruz. E viver essa vida, não a sua vida. Não a sua vida. E isso eles precisavam ser libertos disso. Irmão, muitas das vezes nós como crentes enfrentamos esse mesmo problema que os Gálatas enfrentam. Nós não estamos vivendo para Cristo, nós estamos vivendo para nós. O nosso eu está ditando as regras. Aonde nós olhamos para a palavra de Deus, ela diz, olha, você tem que viver assim, você tem que fazer isso, e nós fazemos aquilo. Por quê? Porque nós estamos vivendo sobre a influência de nós mesmos. Eu já contei para vocês sobre uma mudança que eu tive que me submeter. E eu fui criado, está ali a minha mãe, que nós somos 3 irmãos e 3 irmãs. Os homens cuidavam do trabalho externo e as mulheres da parte de casa. Então, fui ensinado a varrer casa, passar pano, lavar louça, essa parte toda, fiz poucas vezes. Mas a minha questão era trabalhar com o meu pai na área da serraria e ser ensinado nessa outra área. Isso aí as minhas irmãs faziam. E lavar prato? Não lavava. E eu casei. Né? E aí casei, não lavava prato. Poderia lavar porque eu tinha tempo. Meu trabalho me dava tempo para isso. Mas eu não fazia, não fui ensinado, não fui criado nesse sistema. E continuei. Minha esposa talvez não gostava, mas também não reclamava. E continuei, sem contribuir. E quando foi um dia, eu tive lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, carta de Pedro, diz que o marido tinha que participar da vida comum do lar. O que é participar da vida comum do lar? É ajudar a esposa nos afazeres domésticos. E eu disse, eu tenho que lavar prato. Mas vai contra a minha criação. Eu não fui criado sobre isso. Eu fui criado que isso pertence às mulheres.
Meu sistema de criação foi nesse direcionamento. E aí eu vou ficar com o quê? Comigo, com o meu eu, que foi construído ao longo dos anos, ou com a Bíblia? É claro que é com a Bíblia. E toda quarta-feira eu almoço com a minha mãe. Quarta e sábado, quando eu não vou para o Evangelho dos Paraporois. E quando eu cheguei lá na casa dela, eu comecei a lavar o prato. Aí ela estranhou. Ela disse, está errado. Ele não lava prato. Só terminava de comer. Aí ela me perguntou por quê. Eu digo, mamãe, porque a Bíblia diz que eu tenho que lavar o prato. A senhora é 70 anos, a senhora é 70 anos. E eu tenho tempo para lavar o prato. E eu fui lavar meu prato. E aí meu irmão mais novo também almoça com a minha mãe no mesmo dia. E quando ele chegou que viu o meu procedimento, ele disse, que negócio é esse? Ele não está aqui, tá não. Está errado. Que ele também não lava. Pelo menos na casa da mamãe. Não sei se ele lava na casa dele. Eu digo, é a Bíblia. É a Bíblia. E eu não tenho o que questionar, não. Está aqui, ó. Leia a Bíblia e interprete. Você tem toda a autonomia para fazer. Então, irmão, diante da Bíblia, nós não temos o que questionar. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós vivemos para Cristo. E viver para Cristo é aceitar o que está escrito. É disso que nós precisamos ser libertos. É disso que a cruz tem o poder de nos influenciar para nos libertar de nós mesmos. Irmãos, a gente cria tanta circunstância por pequena coisa, porque nós não queremos abrir mão de nós. Nós se achamos cheios de direitos. Eu quero dizer para você que nós não temos mais direito. O nosso direito está na cruz. Esse é o único direito que nós temos. O crente, o único direito que ele pode reivindicar para si é o que Cristo conquistou da cruz. O resto ele pode abrir mão de tudo. Certo pregador disse o seguinte: se Cristo morreu por mim, sendo eu pecador, o que eu não devo fazer para ele? O que é grande demais para mim fazer por Cristo? Nada. Até a nossa própria vida, nós temos que estar disposto a dar ela. Como os irmãos moráveis fizeram. Eles olharam e viram escravos que não tinham o evangelho. E eles tentando chegar lá para evangelizar aqueles escravos, e não tinha meio, porque aquele proprietário não autorizava ninguém entrar ali para pregar o evangelho para aqueles que estavam ali. Sabe o que eles fizeram? Eles se venderam como escravos. E abriram mão da sua vida para poder chegar até aquele local e pregar o evangelho. E eles foram acorrentados e foram levados como escravos até aquela propriedade e viveram a sua vida como escravo para pregar o evangelho para aqueles. Por quê? Porque a vida deles não era mais o eu deles, era Cristo. E é disso que nós precisamos ser libertos. E essa libertação, ela vem através da cruz. E é isso que o apóstolo Paulo, ele diz, quando ele diz, estou crucificado. Ou seja, a cruz, ela põe fim ao nosso velho eu. Ela nos mata. Irmãos, é interessante que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, a primeira coisa que acontece em nossa vida é a morte. A gente tem que morrer para viver. Romanos capítulo 7. Nós precisamos morrer para viver. Morrer o quê? A nossa velha natureza. Nós temos que matá-la. O nosso eu. O nosso eu. Então, o nosso eu, que é marcado pelo orgulho, ele precisa morrer. O nosso eu, que é marcado pelo egoísmo, pelo desejo de controlar a vida, pela confiança em seus próprios méritos, pela independência de Deus. É disso que nós precisamos ser libertos. Nós precisamos de um poder que possa nos libertar disso, e esse poder é a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo. Irmãos, a cruz, ela substitui o governo do eu e entrega esse governo para Cristo. Nós, como cristãos, devemos ser governados pelas Escrituras, por Cristo que se revelou nas Escrituras.
Não é mais o que eu penso, não é mais o que eu acho, é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz e pronto. Se ela diz para mim ser assim, eu tenho que ser assim. Não importa que eu pense o contrário, isso não vai fazer diferença. O meu eu está morto. Mas muitas das vezes nós atendemos o eu. E é por isso que nós precisamos da influência da cruz. Porque se nós ficarmos por nós mesmos, a gente vai dizer, sabe, a gente vai responder, sabe para quem? Para o eu e não para Cristo. Porque nós temos a natureza ainda. Então a cruz, ela nos ensina que desprender de nós mesmos é viver pela fé. É viver na dependência de Deus, não na nossa dependência. Irmãos, eu sempre fui uma pessoa cautelosa, mas eu posso ver isso como uma questão de prudência. Mas eu confiava em mim mesmo, muitas vezes. E muitas das vezes Deus teve que me levar a circunstâncias que não dava para confiar em mim. Ou eu confiava nele, ou eu perdia a confiança. Eu sempre fui cauteloso. Eu nunca não confiava no outro, porque o outro poderia me decepcionar e eu ficar sozinho no fogo. Então nem entrava numa situação que eu não conseguisse dominar. Para mim entrar numa situação, eu tinha que ter o controle dela. Senão nem me atrevia, ficava onde eu estava. Isso é confiança em si mesmo. Aí muitas vezes eu disse, não, eu vou te quebrar esse orgulho, para que você dependa de mim. E ele faz isso. E ele faz. Então nós precisamos nos desprender de nós mesmos e precisamos de uma influência para isso. E essa influência é a cruz de Cristo. É a cruz de Cristo, é o sacrifício que ele fez ali por nós. Irmãos, antes da cruz, a nossa tendência era confiar em nós mesmos. Era confiar na nossa própria reputação. Era confiar nas nossas próprias obras. Eu lembro que eu tinha um emprego. E aí eu procurava sempre fazer alguma coisa para, no dia que eu precisasse daquela pessoa, eu pudesse contar com ela. Eu fazia além das minhas responsabilidades para poder, no dia que eu precisasse, e quando foi um dia que eu fui, ele não pôde fazer nada por mim. Então eu estava confiando na minha própria força. A gente tem que confiar em Deus. A cruz nos leva a confiar em Deus e não em nós mesmos e em mais ninguém. Então viver pela fé. A cruz também ela nos constrange pelo amor de Deus. Aqui mesmo nesse versículo, nós podemos ver o apóstolo Paulo quando ele faz uma avaliação de si mesmo, onde diz, logo, versículo 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando a gente olha para o seu currículo, para a sua biografia, é algo impressionante. Era um homem que tinha razão, como ele diz mesmo lá em Filipenses, para gloriar em si mesmo. Ele foi doutrinado, ele foi educado, ele foi formado pelos melhores rabinos da sua época. Ele pertencia a uma das melhores tribos. Ele era o mais proeminente. E é interessante que quando ele se converte, no início da sua conversão, ele ainda não desarraigado ou não desprendido do seu eu, ele queria revogar para si mesmo esse direito de líder dos apóstolos. E ele disse, olha, os outros apóstolos são todos pescadores, iletrados, eu sou formado. Eu sou o mais instruído, o mais capacitado deles. Vou para Jerusalém assumir o controle do apostolado. Quando chega lá, os apóstolos mandam ele embora. Vai lá para a tua terra. Nós não te queremos aqui. Vai para lá, prega para os teus e fica por lá. E aí ele vai. Frustrado. Vai para o deserto. Gálatas fala aqui. Ele declara em Gálatas que ele tem que ficar lá no deserto, aprendendo a se humilhar. Aprendendo que a capacidade dele, que o conhecimento dele, isso não tinha valor diante de Deus. Ele precisava era confiar em Deus. É isso que ele precisava. Então nós precisamos entender essa verdade. Então nós precisamos da cruz. Primeiro, para nos
para nos livrar desse mundo perverso. Precisamos da influência da cruz. Precisamos da cruz para nos influenciar a desprendermos de nós mesmos, a negar a nós mesmos. E a terceira influência que a cruz ela propõe a nós está no capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Vamos ler o texto. Gálatas 3, verso 1 ao verso 5. Olha o que Paulo diz. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, a terceira influência aqui da cruz na vida do crente é que a cruz, ela influencia nós a crermos na pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo questiona a insensatez dos Gálatas, porque a pregação, eles estavam agora crendo numa pregação que não era a pregação do Evangelho de Cristo. Então nós precisamos da influência da cruz para crermos na pregação. Senão nós não vamos crer. Nós vamos crer em pregações que não é do Evangelho, como estava acontecendo aqui. Os falsos mestres estavam pregando e os Gálatas estavam acreditando. E diz Paulo, não. Vocês só têm que crer na mensagem do Evangelho. É nessa mensagem que vocês devem crer. E eles não estavam conseguindo isso. Por quê? Porque eles não estavam olhando para a cruz. Porque, irmão, nós somos limitados. Nós precisamos dessa influência. Senão a gente vai crer. Eu já contei, eu acredito para vocês também, uma situação que eu me encontrei há muitos anos atrás. Isso quando nós tirávamos madeira no rio Ituxi. E fomos trabalhar e foi um adventista conosco. E era estranho. Nós trabalhávamos de segunda a sábado e ele trabalhava de segunda, menos sábado e domingo. Sábado, domingo, todo mundo descansando e ele trabalhando. Sábado, nós todos trabalhando e ele descansando. E eu comecei a conversar com ele. E ele começou a apresentar argumentos, fundamentos, textos bíblicos. E eu, fraco, sem muito conhecimento, digamos, e ele comecei a dar razão para ele, que ele estava certo e eu estava errado. E as bases que ele tinha, os textos que ele me apresentava. E eu disse, rapaz, quando eu chegar na minha cidade, eu vou me informar melhor e talvez eu até mude de lado. Nós precisamos da cruz, senão nós vamos ser influenciados por doutrinas falsas. Os Gálatas receberam a doutrina do apóstolo Paulo. Eles receberam a doutrina verdadeira, mas agora eles estavam sendo induzidos a crer numa pregação que não era a pregação do Evangelho. Irmão, nós precisamos da cruz, senão a gente vai crer naquilo que não é verdade. Hoje as pessoas, a gente pode olhar para o nosso mundo, quantas pessoas crendo em coisas que são falsas. E se nós também não tivermos a influência da cruz, vamos caminhar com eles. Nós não somos melhores do que eles, não. Se nós não estamos crendo naquilo que é falso, como eles estão, é por causa da obra de Deus, da graça de Deus que tem nos alcançado, que tem nos colocado diante da cruz, para que a gente possa enxergar, não, isso é falso, isso é verdadeiro, eu tenho que crer nisso e rejeitar isso. Nós somos dependentes da influência da cruz. Nós não podemos nos desassociar da cruz, irmãos, senão a gente se desvia.
E o apóstolo Paulo aqui, ele é bem claro com esses crentes aqui. Crentes que ele mesmo tinha conhecimento, foi uma igreja que ele fundou, que ele tinha conhecimento da base que ele tinha estabelecido ali, que era a igreja de na Galácia, a igreja dos Gálatas. Mas eles estavam crendo em outras coisas. E aí Paulo disse, não, vocês precisam olhar para a cruz. Vocês precisam da influência da cruz para vocês crerem no Evangelho de Cristo. E a cruz, ela nos leva a despertar a fé. E aí Paulo, ele é bem direto aqui, quando ele diz no verso 3, no verso 2 do capítulo 3, recebeste o Espírito pelas obras ou pela pregação da fé? É claro que foi pela pregação da fé. Paulo, ele diz, olha, a cruz, ela revela a suficiência da graça. Tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Como é que é isso? Vocês que começaram no Espírito e agora vocês estão querendo ir para a carne para ser aperfeiçoados, isso não se aplica. Lá no versículo 3, aqui mesmo do capítulo 3. Então a cruz, ela nos protege de um evangelho falso. A influência da cruz, ela nos protege de um evangelho falso. Porque nós não somos melhores do que aqueles que crê no evangelho falso. Lembre-se disso. Você que crê no evangelho verdadeiro, você não é melhor do que aqueles que crê no evangelho falso. A questão é a influência que nós estamos recebendo para rejeitar o que é falso e apropriar-se do que é verdadeiro. Apropriar-se do que é verdadeiro. Então a cruz, ela se torna como um critério para discernirmos toda a pregação. A influência da cruz, ela nos dá o poder de ouvir um pregador e dizer, não, esse pregador está pregando o que não é bíblico. A pregação dele é falsa, eu vou rejeitar isso. Porque é isso que você deveria estar fazendo comigo agora. E tudo que eu falar aqui que é falso, você tem que jogar fora. Vocês não são obrigados a aceitar tudo que eu estou dizendo aqui. Paulo mesmo, ele fala isso abertamente, e ele é o apóstolo. Ele, como apóstolo, se colocou a observação e a julgamento dos seus ouvintes. Porque ele chega em Tessalônica como sendo apóstolo, e ele pregou, e todos os tessalônicos absorveram e aceitaram a mensagem sem questionar nada. E quando ele vai pregar em Bereia, os bereanos, diferentes dos tessalônicos, quando ele pregava, e eles começavam a verificar, a comprovar se o que ele falava estava aqui. Porque senão, rejeita. E aí sabe o que Paulo vai dizer? Que os bereanos eram mais nobres do que os tessalônicos. Porque eles não se continham em apenas ouvir o pregador. O pregador tinha que estar falando com base nas escrituras. Senão, eles rejeitavam. Senão, eles rejeitavam. A cruz, ela produz uma dependência também ainda sobre a influência de crermos na pregação do Evangelho, a dependermos do Espírito Santo. Sabemos que a revelação, para compreendermos as Escrituras, para crermos na pregação, é por meio do Espírito Santo. Então a cruz nos faz recorrer ao Espírito Santo que nos auxilie para compreendermos as pregações, senão essa pregação não será compreendida por nós. Então nós precisamos considerar, irmãos, a influência que a cruz tem para nós e a nossa dependência dessa influência. Ai de nós, se não fosse a cruz nos influenciando, mesmo salvos. Mesmo salvo. A quarta influência que a cruz traz para a vida do cristão está no no capítulo 5, verso 1. Diz assim, Gálatas 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes
e não se submetam, de novo, a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhe digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todos, homem, que se deixar circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, a quarta influência que a cruz traz para a vida do cristão é que a cruz ela nos influencia a resistir tudo aquilo que vai nos aprisionar. Veja que o apóstolo Paulo aqui está questionando e exortando aqueles crentes da Galácia que eles deveriam que não voltar para aquilo que eles antes eram escravos, como a lei e os rudimentos que eles se eram submetidos. Que eles não deveriam se voltar para aquilo. Uma vez que eles foram libertos, que agora eles eram livres, por que voltar? Olha o que nós somos capazes de fazer. Por isso que nós precisamos da influência, irmão. O povo queria voltar de novo para o cumprimento da lei, para aquilo que ele era um escravo. Uma vez que eles foram agora libertos pela graça, pela cruz de Cristo. Como é isso? É a nossa natureza. Irmãos, quando eu olho para os relatos de Gênesis ali, quando o povo de Israel sai do Egito e vai em rumo à terra de Canaã, um povo que era assistido por Deus, um povo que viu milagres, um povo que viu o mar vermelho abrir-se, um povo que tinha todo dia o maná para que ele se alimentasse, um povo que tinha rochas brotando água, que durante a noite uma coluna de fogo para que pudesse aquecê-los, e durante o dia uma nuvem para que pudesse amenizar o calor do deserto. Um povo que experimentou tudo isso. E quando Moisés sai 40 dias para receber as tábuas da lei, eles são capazes de fazer um bezerro de ouro, se prostrar diante daquele bezerro e dizer, esse é o nosso Deus. Que coisa, né? Para você ver o que nós somos capazes. Como fazer um negócio desse? É a mesma coisa aqui dos Gálatas. Eles estavam querendo voltar para aquilo que eles eram escravos. E Paulo disse que, né, como vocês podem proceder dessa forma? Então a cruz ela nos influencia a resistir aquilo que vai nos aprisionar, porque a lei ela só aprisionava. Quem salva era a graça e não a lei. Mas eles queriam viver pela lei em vez de viver pela graça. E Paulo aqui ele traz essa exortação. A cruz nos liberta da escravidão, da justiça das obras. O próprio Paulo mesmo, ele coloca um exemplo lá em Romanos, que viver pelas obras da lei é uma vida de escravidão. De escravidão, por quê? Porque você não consegue cumprir a lei de Deus. Você se escraviza a algo que você não consegue. O próprio reformador Martinho Lutero, ele era um homem muito devoto. E quando ele sentia esse pecado nele, na sua mente, ele auto se flagelava, como uma forma punitiva para expurgar o pecado. E ele vivia nessa luta constante com ele, tentando se santificar, tentando se justificar. E ele vai para a palavra de Deus. E ele entende que a justificação é pela fé, independente das obras da lei. Ele abandona tudo aquilo que ele estava escravo e agora ele vai viver pela fé. Então a cruz ela nos liberta disso. Porque é mais fácil para nós
estarmos aqui de joelho, pagando uma penitência, do que crer na graça de Cristo que nos salvou, sem mérito nenhum, como muitos fazem na sua ignorância. Isso é escravidão. Isso é escravidão. E Paulo diz, olha, Gálatas, vocês foram libertos disso. Não voltem mais. Olhem para a cruz e sejam influenciadas por ela, para que vocês agora vivam a vida que vocês receberam em Cristo Jesus. Então a cruz, ela nos chama para permanecer firme na obra de Jesus Cristo. A cruz, ela nos protege do engano espiritual. Do engano espiritual. Aqui no versículo 7 mesmo, do capítulo 5 de Gálatas, olha o que diz o texto. Vocês vinham correndo bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que o chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor, que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele em que está perturbando vocês, seja quem for, sofrerá condenação. Esses crentes aqui estavam sendo influenciados a novamente voltar para aquilo que aprisionava eles, os rudimentos da lei. E Paulo disse, não, olhem para a cruz. Vejam o que Cristo fez. Ele morreu na cruz para libertar vocês, para dar a vocês a liberdade. Nós não precisamos fazer nada para merecer a salvação de Deus. Nada. A cruz, ela rompe com toda forma de escravidão espiritual. A cruz nos leva a esperar pela justiça que vem da fé. Irmão, toda a justiça que nós podemos nos apropriar, ela vem da fé. Não dos nossos atos. Jesus dizendo que um servo, se ele cumprir tudo que é mandado a ele, de forma fiel, ele ainda é inútil. Ele ainda é inútil. Ou seja, não há glória para nós em nós mesmos. A nossa glória é de Cristo. E a quinta influência e a última, sobre a cruz na vida do cristão, está no versículo de número 6, ou seja, capítulo 6, versículo 14. Foi o texto que nós lemos no início do estudo. Mas diz assim o texto, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. A influência aqui, a quinta influência, é que a cruz nos influencia a buscarmos a glória que vem de Deus. É interessante que nós devemos buscar glória. O crente, ele é orientado a buscar glória. O mundo busca glória. Só que a motivação é que é diferente. Nós devemos buscar glória. Paulo, ele diz bem claro, mas longe de mim gloriar-me, senão, ou seja, eu tenho uma razão para me gloriar. Eu tenho um direcionamento pelo qual devo buscar glória. Senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a cruz, ela nos influencia a buscarmos a glória que de fato nós devemos buscar. Não a glória humana, mas a glória de Deus. A glória de Deus. Então aqui o apóstolo, ele coloca isso diante de nós. Que nós devemos buscar a glória. Ele mesmo tinha motivo para se gloriar em si mesmo, mas ele rejeitou tudo. E a glória que ele tinha, o orgulho, era na cruz de Cristo. Paulo, ele tinha orgulho. Quando ele se apresenta diante de Félix, diante de todos os outros que julgaram ele, até ele chegar em Roma, ele contava a história dele. E ele contava aquele relato que aconteceu com ele, como Cristo o salvou, o que aconteceu, com orgulho. Algo que dava prazer para ele. Como Deus tinha feito, como Deus tinha aparecido a ele. Ele tinha ficado cego, depois veio e restaurou a sua visão, e aconteceu tudo aquilo. Então, todo aquilo ali era motivo de glória.
ele relatava diante dos seus julgadores com alegria. Irmãos, nós também assim. Nós temos muitas glórias a nos gloriar que Cristo realizou em nós. A salvação, como Ele nos libertou, como Ele nos alcançou, como Ele fez em nossas vidas, como Ele nos transformou. Tudo isso é motivo de glória para nós. E nós achamos que isso tem que ficar só com a gente mesmo. Isso não é motivo de a gente se gloriar diante das pessoas. É sim. Paulo se gloriava disso. Se gloriava dos açoites que ele recebeu em nome de Cristo. Se gloriava de tantas as perseguições que ele se submeteu em nome de Cristo. Ele tinha prazer nisso. Essa é a glória que todo crente deve buscar. Mas por que nós não buscamos? Porque nós não estamos sendo influenciados pela cruz. Nós precisamos da cruz, irmãos. Irmãos, podem chamar as crianças. Nós precisamos da cruz como uma influência para nos direcionar para viver a vida que foi nos dada por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Porque senão nós vamos viver uma vida medíocre. Porque se nós não tivermos essa influência, a vida que custou o sangue de Cristo, que custou a morte do nosso Senhor, nós vamos viver ela de forma desprezível. Mesmo salvo, nós ainda podemos desprezar a vida que Cristo nos deu, que custou o seu próprio sangue. E o único meio de nós vivermos essa vida de forma honrosa diante de Deus é se apropriando da cruz, é recorrendo à cruz e deixando ela nos influenciar. Deixando ela nos influenciar contra este mundo perverso, contra nós mesmos, deixando ela nos influenciar para crermos na pregação do Evangelho, para não sermos iludidos com pregações que não é o Evangelho de Cristo, deixando a cruz nos influenciar a resistirmos tudo aquilo que vem nos aprisionar. E para deixarmos a cruz nos influenciar a buscarmos a glória de Cristo. Nós devemos buscar glória. Nós devemos nos gloriar, mas não como o mundo. A nossa glória está em Jesus. E Paulo, ele foi bem claro. Ele foi bem direto aqui no versículo 14. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Ou seja, a glória de Paulo não era aquela glória do mundo. Paulo foi ovacionado quando ele chegou em Atenas. Quando ele terminou de pregar, começaram a chamar ele de deuses, ele e Apolo. E aquilo ali para ele não tinha valor nenhum. O valor dele era a glória de Cristo. Era o sofrimento. É tudo que ele vivenciou pela causa de Cristo. Isso ele tinha prazer de contar. Onde ele chegava, ele declarava isso. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. E que a cruz de Cristo possa ser mesmo esse instrumento de influência em nossas vidas para o nosso crescimento espiritual e uma vida digna diante de Deus. Nesse momento vamos